que a gente quer com os próximos 30 anos? Pois é, esse ano a carreira faz 30 anos e em comemoração a gente resolveu juntar aqui os sócios nessa mesa que você está vendo aqui, ó. Olha, todos nós somos vendedores, todos nós temos o papel de atender bem ao cliente. Então, uma vez dito isso daqui, de nós, desse corpo aqui, cara, eu acho que as pessoas não teriam dificuldade em entender que, pô, aqui eles falam sério mesmo. A gente juntou todos os sócios aqui para falar do que a gente viveu nesses 30 anos, mas não olhamos só para trás não, tá? A gente projetou aí quais são os próximos desafios que estão em pauta, quais são as inovações que estão vindo por aí, como é que a gente vê esse cenário, esse mercado de remuneração. Todo o nosso processo de inovação, muitas das ferramentas que vocês veem também nos nossos produtos hoje, e boa parte das novidades que a gente lança são resposta a esses comentários que vêm. Então, por favor, continuem mandando, inclusive as críticas, que a gente vai estar sempre trabalhando para resolvê-las. A gente trouxe aqui os sócios para contar essa visão nossa de futuro e também, é claro, dar risada e te apresentar aí aqueles que talvez você não conheça, não tenha contato ali no dia a dia. Ó, esse episódio aqui que você vai assistir, ele foi gravado no Centro Universitário Unimax, nesse auditório bonitão aqui que você já conhece. E se você quiser conhecer como que o seu futuro pode acontecer na prática, então clica no link da descrição para conhecer o portfólio de cursos, tá bom? Um processamento de pesquisa, sei lá, 7 horas, 10 horas. Hoje nós estamos falando em minutos ou segundos? Minutos. 1 minuto. Uau! A sua história em remuneração e a história do Brasil em remuneração se mistura com a história da carreira Miller. E é isso que a gente quer apresentar para você. E aí, tá pronto para os próximos 30 anos? Sejam muito bem-vindos, senhores. Que honra dividir essa mesa com vocês aqui, hein? Hoje é especial, a Fer já contou que é especial. Não, que mesa, né? Só tivemos que montar aqui uma especial, aqui 2 mesas junto para conseguir acomodar todo mundo. É. Parece almoço de domingo. Almoço de domingo, cadê a macarronada aqui? É verdade. Quantas vezes vocês já reuniram para fazer um negócio desse? Eu tô a 11. Eu vou dos 11 para trás, Marcão. 28, mais Uma vez por ano. 28 vezes 11? Nós estamos em 2024, 2023, nunca. Cara, Não, né? é muito bom isso aqui, pô, porque agora a gente vai poder... É muito bom, né? A gente vai poder falar do jeito que a gente fala, não necessariamente, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que sai aqui, né? Marcão, vamos começar por você? Vixe. Aproxima aqui do microfone. Por que eu? Marcão, Sobre você. o Marcão tem um papel muito importante. A partir desse ano, o Marcão assume a presidência da carreira. Para quem não conhece, então se você está só ouvindo agora, vem cá conhecer o Chanosky, ele vai se apresentar para vocês agora. Vem perto do microfone, Marcão. Não tema. Eu não sabia que eu seria o primeiro, hein? Pois é, cara. Marcão, conta um pouquinho, quem é você, a responsabilidade que você traz esse ano, né, à frente do negócio, como é que você se sente com relação a isso, cara? Cara, eu sou o Marco, né? A carreira faz agora 30 anos, né? De vida, vamos dizer assim. E teremos muitos mais anos, com certeza. Eu estou há basicamente 29 anos e alguns meses na carreira Miller. Originalmente eu venho da área de pesquisa, né? E agora, nos últimos anos, fui me aproximando de outras áreas também. E esse ano eu faço aí a transição com o Robson, né? Eu passo a assumir a operação da carreira Miller. Então, como desafio, eu passei nesse primeiro quarto de ano a entender um pouco mais, né, no dia a dia das áreas em si, ao qual eu não tinha muito contato antes. Então, é um desafio bem bacana, conto com a colaboração de todos aí, tenho certeza que vai dar muito certo. O Robson agora mais olhando para a parte estratégica, né, a parte societária. Mas é isso, carreira Miller 30 anos, eu 20 anos, 29 anos e alguma coisa. Deu um friozinho na sempre barriga, aprendendo. Marco? Deu um friozinho na barriga? Quando Não, falar, confesso que não. agora vai, Marco. Agora é... Não, confesso que não. Frio na barriga não, mas é mais uma oportunidade, mais um desafio. Todos os anos na carreira foram assim, né? Anos de desafios, né? Uhum. E aí, você imaginava, Robson, como é que foi a chegada desse cara aí? Nossa. Conta a sua versão, depois eu vou contar. Eu vou contar a minha versão, depois o Marco corrige essa versão. O Marco seria minha última escolha. Na verdade, o Marco, nós já nos conhecemos numa empresa anterior que nós trabalhamos e
E negócio de consultoria precisa de consultor, não tem jeito. A gente precisa trazer gente, precisa formar gente. E nós mais formamos do que trouxemos gente pronta. Então, a preferência nossa sempre foi buscar pessoas que demonstrassem talento, ou mais do que talento, uma conexão boa com aquilo que a gente queria construir. E alguém indicou o Marco. Eu falei, não, o Marco não. O Marco não. Porque eu conheci o Marco, ele tinha 18 anos. Você imagina um moleque de 18 anos. Você pode não acreditar, mas ele já teve 18 anos. Dá uma olhada. Quem está nos vendo vai olhar o Marco e falar, não, o cara nunca teve 18 anos, mas teve. Quando eu conheci o Marco, ele era molecão tal, e eu sempre imaginei consultoria, um negócio sério tal. Não, o Marco não encaixa nisso, né? E na época, quando indicou, eu falei, chama o Marco uma conversa. E deu uma boa conversa, né, Marco? Porque daquela conversa, acho que nem sei se foi embora para casa sem trabalho, porque dali já saiu, nós tínhamos projetos que tinha que executar e tinha que fazer. E da conversa engatou outras coisas, e acho que foi engatando, chegamos a 29 anos, então é um tempo considerável, mas o Marco originalmente não estaria na minha lista de consultores, assim, mas deu muito certo, né, Marco? Deu muito certo. Certo, a nossa convivência foi boa, mas o Marco é um cara fácil de conviver com ele, então não tem dificuldade em... Eu não sei, ele não pode dizer a mesma coisa. Tá aqui pra contar pra gente a esposa do Marco. Bom, deixa as esposas fora disso. Vamos perguntar pra ela. melhor. Melhor não. Ele, para participar disso, ele mandou a mulher dele lá pra Itália, pra ficar bem longe. Vai que aparece na porta. Pra garantir. Mas o Marco é um cara fácil de trabalhar, um cara de boa vontade. Enfim, é um cara tranquilo e isso é muito bom. Então, a nossa convivência foi e está sendo e provavelmente continuará sendo muito boa. E é bem legal ter um cara como ele para continuar esse trabalho de gestão de uma empresa como essa. Ela era mais simples, ficou mais complexa e hoje está muito complexa, bem mais difícil hoje. E aí precisa ser um cara como ele, não mais como eu, porque talvez eu faça outras coisas, mas está mais na habilidade do Marco e a gente conta com isso. Né? Você sabe que você que está ouvindo a carreira hoje nós somos 70 pessoas e bem distribuído em várias áreas, assim, óbvio, sou suspeito de falar, mas eu acho que a gente tem um time enxuto pra caramba pra produzir a quantia de coisa que a gente produz, sabe? E isso é muito legal, não é fácil montar um time desse jeito. E eu queria perguntar pra vocês agora, pros dois, nós estamos num mercado que, o mercado de remuneração, apesar de, quando a gente está dentro dele, parece é um mercado muito pronto, mas eu vejo um mercado com uma capacidade de expansão muito gigante, porque a grande maioria de empresas não tem profissionalização dentro dessa área, certo? Quem já trabalhou, cara, 3.700 empresas em pesquisa, quantas tem de fato uma estratégia muito bem desenhada? Não são muitas, certo? Fora as empresas que nunca pensaram nesse tema. Então, como é que vocês pensam na expansão desse mercado? Porque até os 30, eu acho que a gente conversa com o público, né? Nós estamos usando uma cabine chamada Sem Remunereis, porque a gente conversa com o público numa pegada diferente. E para os próximos, quanto de energia a gente tem que botar para ampliar esse share de mercado de um monte de empresas que não sabe nem que precisaria saber o que o outro está fazendo para tomar uma decisão sobre o que de fato ele deveria fazer, né? O Marco, posso responder essa conversa? Depois você continua. Porque... Tá, legal. Quando a gente pensa em a expansão, o que vai ser, a gente tem que voltar à história e falar como foi, né? Porque nós não nascemos desse tamanho e com essa complexidade. O mercado era diferente, mas ele foi se transformando ao longo dos 30 anos. Então, quando a gente fala assim, como nós somos hoje, não quer dizer que nós teremos dificuldades maiores nos próximos anos. Elas serão tão intensas quanto foram as passadas. Há 30 anos atrás, o mercado era muito mais estável, mas era difícil, era complexo. Complexo o quê? Não tinham-se dados, a velocidade das informações era mais difícil de obter e mais difícil de organizá-las. Consequentemente, de projeção, de dizer quanto deve pagar. As informações não eram tão fáceis de serem trabalhadas. Por um lado, ganhou-se na questão técnica, nós conseguimos hoje operar com uma velocidade muito maior. Ninguém se falava, e o João está aqui, o João lembra disso, o Marco também, porque o Marco, a origem dele é pesquisa, o Flávio, a origem dele é pesquisa. Um processamento de pesquisa, sei lá, 7 horas, 10 horas. Hoje nós estamos falando em
minutos ou segundos? Minutos. 1 minuto. Uau! 1 minuto. Então, você vê que tornou-se complexas algumas coisas, mas simplificou-se outras. Então, hoje a gente consegue gerar uma análise em 1 minuto. E uma análise com uma base gigante. A nossa base, certamente é a maior do Brasil. Então, e talvez de vários outros países. Então, quando a gente fala assim, concluir uma informação que a gente consegue com mais velocidade, é uma parte do desafio. A outra parte é a complexidade que está no que se refere a definir o quanto se paga. Mas a gente vai falar isso várias vezes ainda hoje, mas a complexidade ela vai mudando e provavelmente nos próximos 30 anos nós teremos mudanças tão importantes quanto já aconteceram nesses primeiros 30 anos. Nós vamos mudar, vamos ter outras vantagens e outras desvantagens. Nós estaremos aqui para contar essa história. Quem está nos assistindo, volte a assistir daqui 30 anos, que nós vamos continuar essa história mais para frente. Né? Marco, quer complementar aí? Não, esse é o desafio, né? Aproxima bem pertinho. Robson falou que há 30 anos atrás as informações eram escassas, né? Os recursos para processar tudo isso. E agora o desafio é que as informações elas são muitas, né? Temos muitas informações. Então a gente precisa aprender como trabalhar da forma correta com essas informações. Porque às vezes muitas informações mais atrapalham do que ajudam. Então é um desafio. Temos mais velocidades? Temos mais velocidades. Um outro desafio, nós crescemos, né? Temos crescido nos últimos anos em faturamento, em pessoas, e é garantir que a carreira continue flexível, continue rápida. Porque às vezes você crescer a empresa em volume de faturamento em pessoas, vai acabar tornando a empresa mais lenta, porque o time de decisão ele é maior, as pessoas, né? Então esse é o desafio, é trabalhar com as informações que estão aí, as que virão ainda. Agora nós temos a inteligência artificial muito forte no negócio como um todo e em remuneração também. Então, acho que o nosso desafio é manter a carreira Miller flexível, rápida e trabalhar bem com as informações. Acho que isso é o desafio de todos nós aqui nessa mesa. Eu queria apresentar agora, para quem não está ouvindo, o Flávio está aqui. Flávio, são quantos anos de carreira, Flávio? Pega o microfone aqui para você agora. 27 anos. 27 anos. Flávio, eu queria você e o João, continuando esse tema, porque é muito importante. O que é que vocês também enxergam nisso? O João, hoje, ele lidera esse time de pesquisas, mas você está muito ligado aos processos de inovação. E esse é um dos produtos que passam pela tua pauta. Como é que você vê, junto com o João, inteligência artificial trabalhando a nosso favor? Como é que você vê tudo que a gente pode agregar de tecnologia para essa expansão, que é algo que, beneficia o nosso negócio? Fato, a gente quer margem, a gente quer investir em outras coisas, mas beneficia o mercado também. Como é que vocês... Bom, deixa eu fazer uma introdução. Eu sou o Flávio Pavan, minha base foi pesquisa, eu tenho consultor no sangue. E há algum tempo eu estou à frente da área de inovação e de TI da Carreira Miller. Então, o meu papel, minha missão é olhar para frente, é agregar tecnologia ao negócio, sempre olhando para frente. E eu estava pensando nisso agora, com inteligência artificial, e voltando no tempo. E eu acho que sempre tivemos esse desafio. Talvez num marco de 1 ano de empresa, era a chegada do e-mail. Nossa, agora vai mudar tudo, chegou o e-mail. Em 5 anos era o site, agora nós temos um site, já não é mais papel. Em algum tempo, agora nós temos coleta eletrônica. E eu acho que é um processo natural. O que acontece é que a velocidade é muito grande. Então, hoje nós temos desafios maiores porque a tecnologia ela avança demais. E junto com a tecnologia, ela vem também outros problemas, como hoje nós temos, o Marco falou da velocidade, é uma preocupação muito grande, porque nós temos normas que regulamentam tudo isso. Nós temos LGPD, nós temos compliance. Então, ao mesmo tempo que nós temos o desafio de ser rápidos, ágeis, nós temos compromissos com a qualidade, com o sigilo da informação, que pode comprometer todo esse negócio nosso. Mas hoje eu vejo que é um desafio muito grande. A informação ela é mais rápida, mas ela continua escassa. Então, eu entendo que muita informação no mercado, mas muita informação sem qualidade. Ainda buscar informação de qualidade, ela continua escassa. Vamos lá. Acho que o desafio é grande, porque, embora a gente falou que hoje a gente processa uma pesquisa em 1 minuto, e já foi muito mais tempo, 1 minuto ainda é muito tempo. Os clientes têm expectativa de apertar um botão e ver o resultado na hora, né? Imediatamente.
E a gente tem que buscar isso o tempo todo. E não só o resultado só anterior, mas a gente precisa dar as tendências do que vai acontecer daqui para frente, né? E para isso a gente precisa de muito mais dados ainda, e a gente precisa de um poder de processamento para conseguir, e análise, né, conhecimento, para poder fazer essas previsões, né? É mais fácil acertar o que está para trás do que o que está para o futuro. E esse é o desafio, a gente olhar para o futuro. A gente está passando por grandes transformações na área, e a gente tem sido rápido nisso, né? A gente começou a fazer o job matching por inteligência artificial já tem 2 anos. É um processo que a gente começou, na verdade, a estudar ele e pensar nessa possibilidade ainda antes. Esse ano, quando estourou, né, a gente vê todas as palestras, tudo falando sobre inteligência artificial, e a gente já vem usando essa ferramenta há mais de 2 anos, né? A gente começou a construir há 4 anos. Então é algo que a gente tem tentado se manter sempre relevante, não seguindo tendências, mas tentando antecipar as tendências para que a gente possa estar na vanguarda do mercado, né? Isso é bem difícil, é um desafio. Todo dia a gente tem que estar acompanhando tudo que está acontecendo no mercado, ouvindo os clientes, que ao mesmo tempo que alguns clientes têm essas expectativas de, por exemplo, ver um cargo que ele ouviu falar hoje no mercado, ele já quer entrar na pesquisa, quer encontrar essa informação, e às vezes é um cargo novo, uma nomenclatura diferente, a gente nem tem dados ainda, mas o cliente quer encontrar lá. A gente precisa estar de olho nisso. São os analistas de IA, né? Exato, o cara já tá perguntando, cadê o analista de inteligência artificial? Aí você fala, esse cara tá dentro de um monte de coisa. A gente tem que estar de olho em tudo isso, e ao mesmo tempo a gente tem que manter o que trouxe a gente até aqui, né? A gente tem que carregar um dos nossos diferenciais, que são, por exemplo, o atendimento ao cliente, que é um grande desafio, né? A gente cresceu muito, a gente colocou um monte de tecnologia no processo, mas a gente ainda precisa ter um atendimento pessoal, a gente ainda precisa ter um atendimento próximo do cliente. O cliente quer falar com a gente, e isso trouxe a gente até aqui. Então, o desafio é mesclar tudo isso, entregar a pesquisa cada vez mais rápido, olhando para frente, com cargos novos, com informações novas, com uma linguagem menos técnica, porque isso mudou muito também o perfil do cliente. Eu não estou nem 29, nem 27 anos, mas estou há 12 anos, e nesses 12 anos mudou totalmente o perfil dos nossos clientes, né? Antes era aquele especialista da caixa preta ali de remuneração, com foco específico, muito mais... com questões muito mais específicas da estatística, e hoje a gente vê uma linguagem que a gente precisa trabalhar cada vez mais, falando direto com o gestor, com o colaborador, essa caixa preta se abrindo, e a gente falando uma linguagem diferente, né? Semana passada eu estava num cliente falando com toda a equipe da América Latina, administrativa, de remuneração. Não tem mais essa barreira de vamos falar de remuneração só com especialista de remuneração, que é uma equipe dentro do RH. E a gente não falava nem com o RH geral. Agora a gente está falando com o colaborador direto. Então muda tudo, né? A linguagem, o jeito de falar, as técnicas. E aí faz muito mais sentido, né? O sem remunereis. E estamos tentando casar tudo isso, todos esses desafios, e conseguir seguir em frente. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte: essa talvez seja a missão nossa, mais clara do que nunca. E vamos lá atrás, quando o Marco veio para o time. Quer dizer, trazer alguém que talvez não fosse aquele consultor formado externamente, mas que pudesse ser formado internamente. Isso aconteceu com o Marco, aconteceu comigo também, aconteceu com cada um aqui, porque a nossa missão é descomplicar. Então hoje, quando você vai falar com as pessoas, com o funcionário ali explicando remuneração, é muito mais fácil. Essa linguagem já está trabalhada conosco. A semana passada também eu estava falando com um grupo de gestores, embora isso é mais comum, mas não foi no passado. Gestores não RH. E eles têm que entender como que remuneração funciona. Essa é a nossa missão. Quando o Flávio migrou de uma área de pesquisa para a área de inovação, e eu lembro das suas palavras, Flávio. O Flávio dizia o seguinte: mas eu estou no meu melhor agora, e eu posso melhorar isso aqui. Pode, mas vamos deixar para outro melhorar. Porque você tem uma missão mais importante, que é a inovação. O mais interessante na história é que remuneração já existia um conceito de previsão, que as análises de regressão e tudo mais, que os analistas e especialistas de remuneração adoravam fazer regressão. Na verdade, essa é a precursão, isso está antes, chegou antes do que a gente usa como inteligência hoje, que a gente prevê e projeta remuneração, e não é novo.
Na área de remuneração isso é bem antigo. Qual é a diferença? É que no passado os caras curtiam a estatística, adoravam falar de variância, covariância, de tudo quanto é regressão. Hoje a gente não fala mais nisso. Não é necessário. Você não precisa saber como é que você vai chegar naquele ponto, mas o ponto e a resposta é essa. E essa é a nossa missão, fazer com que uma coisa difícil seja palatável, seja fácil e não fique e nem precise de uma caixa preta. E eu acho que nós estamos conseguindo executar essa missão, não é? Eu gosto dessa visão que a gente tem como você bem disse, né, de traduzir, que eu acho que o papel de consultoria é esse, né, de fazer tradução de um mundo complexo, com muitos dados, muitas informações, e a gente poder tornar isso aplicável nas empresas, né. Às vezes as pessoas estão tão imersas no problema que fica difícil de ver as soluções, e uma consultoria vem num contexto justamente como esse para ajudar. E eu gosto muito dessa visão que a gente tem agora, desse momento da carreira, que é de ensinar para fora também, né, porque teve essa formação interna de consultores, especialistas, e agora a gente abraça também, eu vejo isso em cada um de vocês que eu olho aqui, eu penso nas pessoas do time também, como elas têm um papel importante de passar isso para fora. Então, em todos os contatos que a gente tem com o cliente, da gente assumir essa missão de ser professor de remuneração, de a gente explicar, traduzir, não só dentro de um projeto, de um contexto específico para um cliente, num formato tradicional, mas a gente abrir na internet e falar para outras pessoas e fazer esse podcast aqui, poder traduzir a remuneração de outras formas, né? Como que vocês viram essa mudança, assim, abrir essa caixa preta, mas num sentido assim, de agora vamos falar como é que a gente explica para essas pessoas, porque às vezes, né, parece muito complexo o que a gente faz e tal, e aí agora como é que foi vestir esse chapéu de professor, assim, como é que vocês se sentem nessa missão? Deixa eu só comentar um negócio, porque eu dei muita aula de remuneração, mas assim, talvez mais na moda antiga, e que hoje está se transformando e simplificando. Eu costumo pensar, e gosto de pensar assim, que se você não conseguir explicar é porque você não entendeu. Primeira coisa. E se você não conseguir fazer o seu aluno entender, é porque você também não entendeu. Então você está fazendo uma coisa complexa e tentando vender uma coisa complexa. E dizia-se no passado, e ainda isso se repete às vezes, é que o consultor é aquele que fala as horas olhando para o seu relógio. Então ele entra na empresa, olha o seu relógio, fala que horas são. Então você fala, mas eu paguei para isso? Então se for para fazer isso, não precisa da gente. Nós temos que deixar uma coisa ali, um conhecimento que a pessoa não tinha, uma facilidade que não tinha, uma habilidade que não tinha, uma coisa que era fechada, ele começa a entender. E remuneração tem muito disso. Por que você paga mais para um e menos para outro? Por que você tem que usar correções diferentes da inflação? Ou por que você tem... Você pode explicar isso de uma forma difícil, que eles não venham a entender, e aí você fala, não, eu sou o consultor, e aí você entendeu? Parece que é o mago. Parece que, tem que você é inteligente, não é? O mago e tal. Na verdade, você não é. Você só repete aquilo várias vezes. Você aprendeu a fazer aquilo. Mas a missão de quem aprendeu é ensinar, não tem outra missão. Então, Fê, respondendo assim, e agora todos nós como professores, e não só esse grupo, né? Na verdade, todos os da equipe da carreira praticamente são professores. Porque nós temos a missão, sim, de ensinar e ensinar de forma que o outro vai entender. E não é só dar aula dizendo, eu dei aula. Não, você não deu. Se o cara não entendeu, você não deu. Eu acho que esse tem sido minha principal missão, assim. Na carreira também, eu dou aula na universidade, mas na carreira, acho que o principal, embora eu esteja à frente de pesquisa, cuidando dos processos, mas o que é minha principal missão lá é formar as pessoas, né? Escolher quem vai fazer parte do time e ensinar essas pessoas para serem os consultores que atendem vocês e também os clientes, né? Trabalhar orientando os clientes, tirando dúvida. Então, eu sinto que essa parte do ensinar tem sido minha principal missão daqui para frente. O lance é o seguinte, quando chega lá a gente fala assim, explica para tua avó o que você faz aqui. Se a tua avó não entender... Pô, velho, faz de novo, porque ela precisa entender, sabe? Que tipo de linguagem você tá usando que ela não tá compreendendo? Cara, não é possível, cara. Né? E eu sei que a galera de remuneração, quando escuta, é impossível explicar pra minha avó, mas, cara, tem que ser. Acho que a simplicidade não significa que tem menos valor. Pelo contrário, é pegar algo complexo e tornar algo comestível. Não vale só dizer, não é com drogas, né? Não vale só responder, vale. Não é com drogas. Essa parte aí a gente... E não é simplista, né? Não é você dar uma explicação meia boca do negócio. É você dar exemplos e usar tornar elementos que a pessoa conheça. Fácil, e focar na aplicabilidade
do que você está mostrando e não na fórmula, na técnica. Porque, por exemplo, um dos temas que a gente trabalha é estatística. E a maioria das pessoas, pelo menos todo mundo que fez administração, tem estatística. Só que, geralmente, o foco na universidade, quando a gente faz essa matéria, é só em aplicar a fórmula, né? A gente aprende a fórmula e faz, agora faz 10 exercícios aí da fórmula. E aí a gente, beleza, lembra aquela fórmula para passar na prova, mas não entende quando eu vou aplicar aquilo, por que eu vou aplicar aquilo, por que aquilo serve. E eu tenho tentado focar exatamente nisso, né? Não na fórmula, porque isso hoje em dia você procura no Google, o Excel faz para você, tem software de estatística, você não precisa saber a fórmula, mas você precisa saber qual técnica você vai usar e quando, né? Então, tô com um monte de dados aqui, tá, como é que eu analiso? Então, daí você precisa conhecer as ferramentas. A fórmula, a gente procura no Google lá, em 5 minutos você faz. Mas se você não sabe qual fórmula usar, o que adianta? E eu acho engraçado também, né? Porque muita gente, esse conhecimento é poder, né? E tem muita gente que olha e fala assim, mas eu vou perder meu poder se todo mundo souber o que eu sei, né? E isso é muito engraçado, né? Porque é uma cilada gigantesca. Eu, pelo menos, acho que é uma cilada. Porque você não vai existir para sempre, você não vai saber de tudo sempre, você não vai estar atualizado para sempre. Então, eu acho uma cilada a gente também não querer compartilhar, né? E a gente vê muito disso, assim, né? De esse apreço pelo que eu sei e eu não conto para ninguém porque aí vão roubar meu lugar. E, na verdade, acho que a gente tá aí para disseminar essa ideia de é uma oportunidade de aprender outras coisas, né, Fer? Isso. Eu acho que isso também que é um pouco do que a gente passa, né? Legal, vai ensinar o cliente, ensina o cliente, porque nós vamos aprender também ali, né? Falando um pouco de projetos, é isso? Aproveite e se apresente. Tá bom, vamos lá. Quem ouviu essa voz de Onde é a locutor? câmera aqui? Essa voz aqui do lado, né? Aparece a cadeira aqui ou não? O Rafa tem uma voz de locutor mesmo. Aparece a cadeira aqui. Pessoal, tô do lado do Emerson aqui, prazer estar com vocês. Tive um acidente aí dia 12. Pra quem não está vendo, ele tá... Eu tô aqui. Ele tá Na verdade, ele é jogador de futebol e nas horas vagas ele trabalha na carreira. Isso. Boa decisão. E passei por uma cirurgia aqui do tendão, tô em recuperação, mas fiz questão de estar aqui com vocês. Eu acho que é um momento único. Você não tinha que fazer questão. Se você não viesse, a gente ia buscar, então... Sentiram a pressão, né? Mas, me apresentar, Emer? Sou o Rafael Rodrigues Silva, eu sou líder hoje da área de projetos aqui da Carreira Miller. Fazendo as contas no dedo aqui, dia 17 de fevereiro eu completei 27 anos aqui de atividades também aqui com a Carreira Miller. Em cima do que o Robson e o Marco comentaram, né? Eu acho que a carreira vem nessa pegada de formar e de preparar aí os consultores para poder representar bem Carreira Miller, né? Que eu acho que é o nosso, talvez a nossa pegada aí, o Sem Remunereis, mas um ponto também é de criar esses laços, conexões com os clientes, né? Eu falo de área de projetos em si, que o grande desafio de área de projetos é não ter algo de prateleira, e não temos que criar junto com os clientes. Costumo dizer assim, nós sabemos as técnicas, os mercados, mas uma empresa ela é única, né? Ela tem o seu histórico, tem as suas histórias e contextos. Precisamos conectar bem isso para aplicar e para que seja sustentável nas empresas. A maior frustração é quando uma empresa daqui 2 anos, olha, sabe, então, talvez faltou alguma coisa, né? Então a gente zela por isso, até de sustentação depois, revisões de tabela, a gente espera que as empresas estejam com a gente, né? Mas eu vejo assim que a grande pegada e talvez um ponto assim que a Carreira Miller chama atenção é esse relacionamento com o cliente e a equipe de projeto, principalmente, a gente tenta influenciar dessa forma. Conectem com o cliente, entendam, escutam, né? Façam essas conexões, passem conhecimento, porque vocês também vão estar aprendendo, né, a cada projeto, segmento. E nós, diversos segmentos, né? Se for contar aqui, né? Falar uma empresa, começamos a fazer talvez com mais indústria, mas hoje temos aí diversas frentes e isso é um orgulho. Por quê? Porque hoje nós somos referência e gostaríamos de continuar com os próximos 30 anos como referência também, com a equipe de projetos falando especificamente, né? Onde a gente encontra uma realidade a cada projeto. Isso é muito desafiador, né? Eu acho que é o que me move de estar aqui há 27 mais 27 e Na verdade, aprender hoje, sempre, sabe, Fer? Na verdade, hoje o que te moveu foi a cadeira de rodas. Você E tá aqui, a ajuda do pessoal para me trazer para cá. Precisei de uma ajuda. Mandei no Zap aqui rapidinho, né? Porque realmente a minha esposa já tô dando muito trabalho lá. Ela tá com um bônus assim, ó. Eu senti que ela deixou... Ficou caro. E foi embora sem dar tchau, né? O cara ia largar você lá embaixo. Então, Você não quer jogar futebol? Então vai lá agora. o atleta de fim de semana. Eu quero aproveitar isso que você falou,
né, que a gente está falando, né, nessa pegada de democratizar o tema remuneração, o Emerson está aqui hoje com 2 cadeiras, né? Ele está como host do podcast também, mas ele também é gerente de negócios, né, e também é sócio. E eu queria que você contasse um pouquinho também, Emerson, falando em democratizar a remuneração, como que você vê isso com a força do posicionamento de marca? Como é que foi essa construção ao longo do tempo para a gente chegar? Não foi só falar assim, pessoal, hoje a gente vai começar a ensinar, tá bom? Remuneração. Combinado? Não foi assim, né? Conta como é que foi esse processo. Emerson, 37 anos, acabei de fazer 37 anos de com vida, dengue, né, de vida. Não de carreira. Quer dizer, não celebrei meu aniversário ainda porque eu não consegui, mas vou fazer isso. Eu já falei que é pra você pedir direito. Que ele põe sempre lá, day off de aniversário. Ganhou o day off, né? Mas ganhou da cama, né? Pois é, cara. Você bem lembrado disso aí. Tem golfe, né? Day off. Aí, ó, tá vendo? Não sou só eu que tenho piada de quinta série. O Marcão Revelação, ele abriu hein? esse negócio Revelação. mesmo, cara. Sério, mano? O Marcão inventou a quinta série. Cara, mas você sabe que falando de democratização, assim, isso não foi planejado. Assim, pelo menos a gente não escreveu lá atrás e falou, vamos democratizar o tema. Eu acho que, primeiro, tá no DNA do negócio, a forma como a gente faz. Hoje o mundo entende muito melhor a questão de compartilhamento. Vocês estavam comentando, né, que antes o conhecimento que eu tenho eu não divulgo para ninguém. E é uma parada muito de consultor, né? Só que olha pro que a gente faz. Cara, a gente quantas 1000 horas nós temos de conteúdo na internet gratuitas? Tipo, nós investimos para fazer esse negócio, a gente quer ampliar o mercado e a gente diz, a gente quer ampliar, não, todo mundo seja bem-vindo, porque toda consultoria que trabalha um conteúdo como esse, amplia a noção de que as empresas têm que trabalhar com remuneração. Então seja bem-vindo, cara. Tipo, o que a gente quer fazer do Sem Remunerês é quase que um convite a fale também sem remunerês. Uma vez que todo mundo fizer um negócio desse, abre o mercado para todo mundo. É vantagem para todos, né? Então, quando eu olhei para esse mercado aqui, eu vim do mercado de ferramentas, né? Mas, assim, na prática, eu quase que eu não vi uma diferença de produto a ponto de ficar chocado. Eu vi uma oportunidade. Antes a gente trabalhava com ferramenta, agora a gente trabalha com métodos, com ferramentas. É isso, cara. Só muda o jeito, né? Uma sai pó na cara para cortar e a outra também tem seus... Não é pó, mas sei lá, sai alguma coisa aí. Não é fácil lidar com a parada, não. Então, eu vejo que nós somos reconhecidos por isso, é muito legal, porque do tempo que eu tô aqui são 11 anos, mas o que eu vejo hoje de posicionamento da nossa consultoria frente às maiores, as pessoas dizem isso, nós somos muito bem posicionados, a gente consegue falar de um jeito muito legal. E mais, cara, quem faz o consulta aqui hoje não é mais a galera do marketing, quem faz a apresentação de estudos não é mais a galera do marketing, quem faz palestras não é a galera do marketing. Cara, é a consultoria construindo. Então... Aliás, porque isso não é marketing, né? Na verdade, Exatamente, não é marketing. cara. Na verdade, é a nossa missão. Então, não deveria estar em marketing. Tá? Pode nascer em marketing. Que foi o ponto. Mas hoje tem vida, cara. Então a gente fala isso. Ano passado nos Estados Unidos, vocês que foram, a gente construiu conteúdo, tipo, cara... Então é muito legal porque a gente foi lá e buscou um recurso. O recurso é microfone. Não sei o quê. E a galera tá fazendo assim. Então legal, e agora? Vamos fazer. Vamos adaptar o discurso. Vamos falar... Vamos botar emoção na coisa. Emoção, né? Lembra disso? Vamos falar um discurso mais emocional. Que emocional, pô. Aqui a gente é consultoria, mano. Né? Mas é isso, de fato. A gente acho que virou muito bem essa chave. Eu quero saber, para a primeira geração, como é que foi a chegada desse cara, assim, com essas ideias todas disruptivas na carreira, que vocês olharam e falavam, meu Deus, e agora? Eu posso dizer que eu me arrependi. Olha lá. Mas o Emer é interessante, ele estava falando que ele veio de ferramentas, né? E essa historinha, acho que você já contou 200 vezes, eu vou contar Que de entrou novo. pela porta dos fundos. Essa história a gente já conhece, mas o que nem todo mundo conhece é que esse cara demonstrou uma habilidade, não era sem remunereis, mas talvez fosse sem ferramenteis. Porque eu, pessoalmente, precisava de uma ferramenta específica e ele trabalhava numa empresa de ferramentas, a qual eu trabalhei, o Marco trabalhou, então tinha uma certa conexão. Mas eu e o Emerson, ou o Marco e o Emerson, não havíamos trabalhado juntos, de forma que eu não o conhecia de outra forma. Mas quando eu perguntei para ele sobre a ferramenta, esse cara me deu uma explicação. Eu falei, esse cara entende do que ele está vendendo. Mas ele não era vendedor. Então, cara,
Ele se aprimorou, ele se aplicou para explicar para mim. Ele não pôs um ferramentez, porque ele poderia falar uns negócios que eu não ia entender nada. Mas eu gostei da sua explicação. Por isso, comprei era uma serra de sabre, né? Era serra sabe. Talvez o público não saiba disso, mas enfim, é uma serra que tem suas características. E ele explicou, foi muito, muito legal. A nossa conversa avançou e tal, e aí viemos sim a trabalhar juntos. E começar com o Emer num desafio, e o seu desafio era marca, basicamente marca. E nós entendemos na época que uma consultoria ela precisa ter marca. Não só consultoria, mas todos precisam de marca. Hoje se fala muito sobre marca, mas enfim. Reputação, né? Pois é, você constrói isso, porque nós estamos num mundo de competidores, sim, cada um com a sua característica, mas nós também queríamos fortalecer a nossa marca. O Emer veio para isso, fez um bom, excelente trabalho, ampliou sua atuação para marketing e também para vendas, então foi crescendo, crescendo. Às vezes ele vem de meia colorida, que não tem nada a ver com a roupa, às vezes vem... É assustador, na verdade, né? Mas é o cara, eu não posso pegar um pedaço só dele, né? Então o combo... Isso é combo marketing. é isso. Daí Isso. é o veio de marketing, que mistura e tal. Mas tem sido, assim, uma jornada incrível. Eu aprendi muito com o Emer, ele influenciou muito a gente, não é? E somando as influências de cada um aqui, aí forma um time bem bacana. Mas eu diria pra você que é o mal necessário, viu, Fer? Thomas tá muito quietinho, Thomas. Conta pra gente, então, quem que é esse cara que tá sentado aqui na ponta da mesa? Com o que você tá envolvido aqui? Primeiro de tudo é o cara mais quieto da mesa, né? O que fala Só menos. tá observando, só. Bom, eu sou o Thomas, são aí 10 anos de carreira Miller, né? Cria da área de projetos. Comecei falando muito sobre decisão de cargos, avaliação de desempenho. Também por algum tempo a gente teve uma atuação na parte de ferramentas de perfil comportamental, né? Da Thomas International e depois de outras parceiras também. Acho que eu não podia ter falado o nome do parceiro, né? Mas tudo bem. Depois o Mas pessoal pode ser o seu pede nome edição também. aí. É o seu nome, não tem problema. Exato. Fala que é você. Mas enfim. E recentemente, aí de 2023 para frente, tenho aí liderado junto a muitas outras pessoas o processo aí nosso de atendimento ao cliente, né? Um grande desafio. Temos aí muitas oportunidades de melhoria que nós estamos muito atentos a e trabalhando nessa direção para gerar aí processos que nos conectem cada vez mais com o cliente. Eu acho que isso envolve tudo que nós falamos aqui, né? Simplificar o discurso, sem ficar com remunerês, né? Que às vezes você vai explicar uma coisa para o cliente, você leva aquele monte de termos técnicos, conceitos, ferramentas e o que eu faço com isso no fim das contas? O cliente te pergunta, né? Então a gente tem esse grande objetivo de simplificar o discurso, trazer um discurso fácil de entender e ao mesmo tempo assegurar essa proximidade que foi nosso diferencial ao longo de tantos anos, né? A gente precisa entregar mais, precisa entregar melhor, precisa entregar mais rápido, mas se nós só fizermos isso, mas perdermos a conexão, a gente vai perder a coisa mais importante que nós tivemos ao longo da história, que é a proximidade com o nosso cliente. Então é um grande desafio aí, né? E a gente está aqui com toda a força para fazer isso acontecer. Isso é legal, Thomas, continuando contigo, porque uma das respostas que a gente quer dar aos nossos clientes e às pessoas que interagem com a gente é, de novo, essa exclusividade dentro do relacionamento, porque parte da nossa história dos 30 tem muita relação com isso, mas a gente cresce e o crescimento ele traz uma nova dinâmica, né? Porque, cara, antes nós conversávamos com 400, 500 pessoas e hoje nós conversamos com 7 mil pessoas dentro da base, só de consulta. Fora os outros que não são clientes que compram, mas que conversam com a gente. Então, cara, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, João, enfim, quem mais quiser falar. Que resposta a gente quer dar ao público, aos nossos clientes que ano passado disseram assim, poxa, a carreira está crescendo e agora está ficando distante? Qual é a resposta que nós temos, cara? Antes do João falar, ou Thomas, deixa eu contextualizar um pouquinho mais. Nós não tiramos 10 na última vez. No ano passado, nós não tiramos 10 no atendimento. E nós gostamos de 10. Nós gostamos de realmente tirar 10. E no atendimento nós não tiramos. O que significa isso, ou o que significou, e o porquê disso, nós estamos e investigamos e tudo mais. Hoje, 2024, está no nosso radar e é uma meta coletiva o atendimento. Isso é tão importante. Se você respondeu a nossa pesquisa e disse, olha, eu não me senti
totalmente atendido. Eu quero agradecer você, porque você nos ajuda a elevar o nosso padrão de atendimento. Está contribuindo para isso. E nós levamos isso a sério. A opinião do nosso cliente é absurdamente relevante. E por essa razão, por não termos tirado 10, nós colocamos todas as nossas energias para rever o nosso processo de atendimento, porque nós não queremos ser uma consultoria que cresceu e deixou de atender. Então, se você se sente mal atendido, pode falar comigo, falar com o Marco também, ou com qualquer um aqui, porque a nossa missão é atendê-lo bem. Não é? E o Thomas tem essa missão agora encabeçada, né? Por favor, agora, dito isso... Não, legal. É por isso que a gente só não rasga seda aqui, tá vendo? Aqui a gente bota na mesa também, tá ouvindo? Vai lá. Não, eu acho que o Robson já trouxe uma visão muito completa, mas eu complementaria dizendo o seguinte, até pegando a pergunta que o Emerson me fez, né? O que a gente responde para esse cliente? Primeira coisa é, nós te ouvimos. A gente ouviu o que você tem a dizer, a gente te agradece por ter colocado esse ponto, porque é muito conveniente você estar insatisfeito com um serviço e não falar nada sobre, simplesmente não comprar mais. Então eu quero aqui, até a nível pessoal, agradecer cada um de vocês que dedicou esse tempo para realmente permitir que nós soubéssemos da sua insatisfação. E nós estamos trabalhando com isso, ponto. E estamos totalmente focados em garantir o melhor atendimento nas suas dúvidas e também no relacionamento que você precisa, quer e busca em uma empresa como a nossa, né? Esse foi o nosso diferencial ao longo desses primeiros 30 e continuará sendo ao longo dos próximos, né? E temos aqui uma missão muito forte nesse sentido, estamos completamente comprometidos com ela. Acho que João, Rafa, os demais podem aí também colocar alguma coisa nesse aspecto. Isso não é algo novo, assim, mas a gente sempre ouve os clientes, né? Todo ano a gente manda uma pesquisa de satisfação e agradeço a todos que responderam aí, é muito importante para a gente essa opinião. E alguns anos atrás a gente estava com um crescimento acelerado e a gente começou a ter alguns questionamentos com relação ao tempo de atendimento, né? A gente tem tido um NPS muito bom, as notas, a gente recebe notas muito legais, eu fico muito feliz de ver o feedback, e a grande maioria esmagadora é super positiva, mas a gente tinha essa reclamação ali sobre o tempo de atendimento. E a gente tomou algumas ações para resolver isso, né? Já foi algo que a gente vem trabalhando aí nos últimos anos, e a gente conseguiu, zerou. Ano passado a gente não teve nenhuma reclamação do tempo de atendimento. Porém, a gente, nesse processo, no ano passado começou a aparecer essa questão da proximidade, né? E às vezes vem até um elogio, assim, tipo assim, poxa, gostava de falar com você. Vocês eram pequenos. E aí a gente fica chateado, fala, poxa, não, tem que manter isso, né? Então foi esse desafio que foi se transformando, né? E a gente quer atender as 7.000 pessoas que a gente interage hoje, ou até mais no YouTube, da mesma forma que a gente atendia quando eram 400. E vai ser esse desafio para a gente, né? Resolver. A gente resolveu o tempo, agora a gente precisa resolver a proximidade. Então, de fato, a gente está muito de olho nisso. Eu li todos os comentários que vocês colocaram lá, um por um. E todo o nosso processo de inovação, muitas das ferramentas que vocês veem também nos nossos produtos hoje, e boa parte das novidades que a gente lança, são resposta a esses comentários que vêm. Então, por favor, continuem mandando, inclusive as críticas, que a gente vai estar sempre trabalhando para resolvê-las. João, e acho que você tocou num ponto interessante aí, né? Que é o como tudo está integrado para realmente gerar essa solução, né? O atendimento ao cliente não é feito só por meio de pessoas, envolve tecnologia, envolve processos, envolve tudo, né? Então, por mais que nós tenhamos uma área direcionada a isso, a gente entende quanto empresa que todos nós estamos envolvidos com esse grande, importante trabalho, né? Isso não é só responsabilidade de um ou de outro, nós estamos todos, enquanto empresa, direcionados para isso, para assegurar o melhor atendimento para o nosso cliente, garantir aí que realmente cada cliente se sinta especial e se sinta atendido. E nós estamos aqui sempre abertos para ouvir qualquer, talvez, manifestação em contrário. Poxa, eu busquei a carreira Miller e não me senti acolhido ou acolhida. Se isso aconteceu, saiba que está fora do nosso objetivo. Isso não, nós queremos fazer você ser atendido. Foi um desvio. Então sinta-se sempre aí
acolhido ou acolhida para ser ouvido aí por nós e que a gente possa te entregar aí a melhor experiência possível. Sabe uma coisa que eu sempre achei legal? Eu já tô há um tempinho, assim, né? Contando minhas temporadas. Uns 6 anos aí. E eu sempre escutei histórias dentro de casa, assim, né? Dentro da carreira. Com, tipo assim, vocês contando assim, poxa, nossa, fulana de tal foi pra tua empresa, pessoa não sei quem. Nossa, que legal. Falei com a fulana hoje, todo mundo sabia quem que era. Então tinha uma sensação mesmo de proximidade. E apesar da empresa ter crescido e a gente estar passando por todo esse desafio, eu ainda vejo isso acontecer bastante. Eu acho que a gente tem oportunidades de ponto de contato com as pessoas que são riquíssimas, assim. A mentoria é uma delas, então a oportunidade da gente juntar uma galera ali numa sala, né, mesmo que virtual, pra gente poder olhar no olho das pessoas, ouvir, falar, nossa, que legal que você tá em tal lugar, qual que é o seu desafio que você tem agora. Isso é muito legal, assim, eu vejo que dá muita proximidade. Tem a Márcia do time de negócios, né, querida, assim, ela fez uma jornada do conhecimento recentemente com a gente, né, que é uma reunião que a gente junta a empresa inteira para contar, né, compartilhar cases, ensinar coisas, né, trocar conhecimento internamente. E ela falou que tinha um feedback, assim, de uma cliente que ligava e falava assim, nossa, toda vez que eu ligo é a Márcia que me atende, eu sinto como se estivesse ligando para casa, que eu tô ligando para alguém que me atende e fala, nossa, me conhece. E eu vejo muito isso ainda, assim. Então, apesar da gente ter esse desafio, eu vejo que está no nosso DNA muito essa proximidade, sabe? Esse querer estar perto. Então, a gente faz live, faz evento, a gente gosta do chat interagindo, a galera mandando pergunta e a gente vendo quem que está perguntando. E depois o nosso WhatsApp também aberto aí, tem um monte de gente que a gente, né, troca também pelos grupos e tudo mais. Eu acho que isso são formas que a gente pode, por meio de inovação, agora no sentido da gente, não necessariamente de novas ferramentas disruptivas, mas de novos meios, que talvez não os tradicionais, né, um telefone, um e-mail, mas a gente poder também manter esse relacionamento próximo, né? Veja só, você falou de relacionamento próximo. Olha, hoje é dia 22, pode falar o dia hoje? Daqui a um tempo e um espaço, né, que a gente nunca sabe quando é. Aonde nós estamos mesmo? Então não vai dar para eu contar 16 de maio, aquela 16 da de maio. carreira. É 16 de maio nós estamos, mas nós estamos assim no tempo passado, nós estamos no dia 22 de abril, então alguém me mandou um zap agora, uma cliente já de muito tempo, estamos falando assim, coisa de 20 anos atrás, perguntando o contato do comercial, ou seja, é uma pessoa que ainda mantém um relacionamento assim, ela escreveu para mim, porque quer fechar negócio com uma outra empresa e tal. E isso aqui não acontece só comigo, acontece com cada um de nós aqui. Todos os projetos que nós fazemos, ficamos uma conexão pronta e aquecida, não é só aqui no passado, no presente, e fica essa conexão aberta. Então, sempre que há uma necessidade, você pode escrever para qualquer um de nós e a coisa vai rolar e vai talvez cair na Márcia ou, de alguma forma, será bem atendido. A gente espera isso, né? E por que isso funciona bem, né? Só complementando. Nós aqui, gestores, fazemos muito isso. Você vê que não é nada assim que soe como falso, tal. Eles fazem para forçar uma barra. Não, nós pensamos assim, esse grupo aqui, e fazemos a lição de casa, que é fomentar isso para o nosso time. Então, acho que isso é o sucesso. Por isso que eu acho que isso funciona muito bem para nós. Que vem realmente de cima para baixo. E nós, na jornada, nós somos taxativos. Olha, todos nós somos vendedores. Todos nós temos o papel de atender bem ao cliente. Então, uma vez dito isso daqui, de nós, desse corpo aqui, cara, eu acho que as pessoas não teriam dificuldade em entender que, aqui eles falam sério mesmo, eles tomam conta do cliente, isso é uma verdade. O Alves comentou, né? Foi só a gente olhar um NPS que não foi tão bacana para nós no ano tal, virou meta global, virou meta coletiva, virou meta para vamos melhorar onde nós não fomos tão bons, né? Então acho que isso é o sucesso, a gente não vende só isso, a gente pratica isso. Né? Perfeito. É um processo de melhoria contínua, Fer. Então a gente acompanha ao longo dos anos, o público muda também, né? Então se a gente manter uma pegada também única, não vai dar match, né? Não vai conseguir conectar. Então eu vejo que, por exemplo, em projetos, né, a gente procura entender muito bem essa necessidade, conectar e criar uma parceria, né? Porque relação cliente-fornecedor, tudo bem, formalmente, mas tem uma parceria, né? O Robson comentou, a gente muitas vezes conecta isso na confiança com os clientes e isso não tem preço, né? Porque o cliente sabe que precisando de algum ponto ali, numa urgência ou até de um desafio, ele pode contar conosco, né? Então a gente procura conectar, o que eu costumo dizer, ter uma sustentação disso, né? Manter esse cliente aqui com a gente e saber que ele vai ser sempre muito bem atendido. Reforço o que o Thomas falou, né? Essa questão, às vezes, olha,
falhou um processo ou algum ponto, nos falem. Né? Principalmente quem já nos conhece há muito tempo, nos fale, porque realmente isso é muito importante. Né? É muito importante. Como que é? A gente recebe 10 elogios e às vezes um ponto ali de interrogação. O ponto de interrogação é o que incomoda, né? Porque como que é? O elogio nós estamos acostumados e isso é bom. Humilde, né? Você. Isso, vai. Nós estamos acostumados. Humilde, menino. E tem que ser. Não, humilde nós somos, mas estamos acostumados porque não é nada mais que a nossa obrigação. Né? Então eu vejo dessa forma, é uma melhoria contínua. Então inovação nisso também, né? Em conectar aí com os públicos que surgem agora, como já colocaram, necessidade diferente, como que é? 1 minuto o botão? Não, João, tem que ser online, né? Nem então pensa em ligar pro cara. Fala pro Perfeito. Cara, vai ligar, porque se quer ninguém tem telefone. É o WhatsApp e olha lá, né? Mas é isso, só queria reforçar esse ponto, porque é uma preocupação, né? E tem que ser, porque senão a gente desconecta dentro da nossa missão. Né? Você falou do telefone, é realmente uma transição, assim, porque foi o nosso principal meio de comunicação com os clientes por muitos anos, tanto receptivo quanto quando a gente entrava em contato também, né? E hoje não funciona, a gente tenta entrar em contato por telefone com os clientes, e até parando para pensar, né, na dinâmica do trabalho hoje, a pessoa está lá concentrada em alguma coisa ou em alguma reunião e o telefone interrompe tudo, né? Então, realmente não tem sido mais a principal escolha, né? Ao mesmo tempo, a gente tem clientes que preferem ser atendidos assim, né? Que querem ainda o telefone. Então, a gente tem que achar essa dinâmica de tem que ter o WhatsApp, tem que ter o atendimento online lá no site, tem que ter o canal que o cliente quiser. E a gente está se desdobrando aí para se organizar com tudo isso. Até nesse ponto que eu ia tocar, João, com a pandemia, né, e a desmobilização da nossa estrutura física, né, muitos dos nossos ramais telefônicos e toda a estrutura telefônica que nós tínhamos ficou um pouco fora de funcionamento em alguns aspectos, né? E ano passado a gente fez então um grande esforço de criar uma metodologia de atendimento telefônico com ramais mais centralizados e tudo mais. E é interessante como isso mostrou para nós que alguns clientes realmente querem esse atendimento telefônico. Tem gente que se sente melhor ligando para alguém, falando com alguém pelo telefone. Uma pequena diferença no meio de atendimento, né? Mas para aquela pessoa fez toda a diferença na relação, né? Com ouvir a voz de alguém, com na hora ali tentar resolver. Nem sempre a gente consegue resolver o problema da pessoa na hora ali por telefone, mas já faz uma diferença, né? E isso é importante também. A gente está sempre atento, inclusive no meio que o cliente quer ser atendido, né? E disponibilizar algumas possibilidades. Olha, você pode nos procurar assim, assado, tais caminhos, como você achar melhor. E nós estamos aqui comprometidos para assegurar isso, né? Quer coisa melhor que, eu quero só um ser humano, velho. Um ser humano pra, né? Tem gente que não gosta, mas eu sou, né? Você pega os bancos digitais agora, qualquer problema. Banco digital. O Nubank com esse ultravioleta, o que ele botou como diferença? Tem um ser humano lá 24 horas por dia que você liga, o cara atende, não sei o quê. Tipo, ninguém quer ser cruzada no meio do caminho, né? Eu sou o cara que liga pra pedir pizza, por isso que eu tô falando. Então não vem com, né? A gente não quer, ninguém quer ser atrapalhado no telefone, mas toda vez que alguém tem um problema, ele quer o quê? Me atende aí, velho. Me atende aí, dá um jeito aí, se vira. Daí o cara fala, alô, peraí, fala de novo aí pra ver se não é a máquina. Alô, é você, obrigado, cara. É uma pessoa, agora cheguei, né? E uma pessoa com autonomia e conhecimento para resolver, né? Isso é caro, né, cara? Porque muitas vezes a gente tem a pessoa para atender, né? Ninguém, né? Alguém atende a gente, mas não consegue resolver o que a gente precisa ou não tem autonomia para fazer o que a gente precisa. Então, é outro desafio também, né? Oferecer um atendimento que não seja robotizado, e se for robotizado, que seja um robô inteligente, né? Porque tem alguns que é sensacional. Tipo aquelas coisas assim, não, tenha paciência, o robô tá aprendendo. Eu não tenho preocupado. O robô tá aprendendo, poxa, deixa ele aprender, depois põe ele pro trabalho. Ele não faz assim, teria que ser alguma coisa assim, o robô teria que fazer o estágio, aprender, mas não, quer botar o robô e já direto para atender todo mundo e falar, tenha paciência, como se o robô merecesse paciência. Eu, sinceramente, se você tem um robô que vai me atender, eu não tenho paciência. Por isso que eu gosto de mais pessoas mesmo, porque a pessoa merece mais paciência do que o robô. Então,
acho que a gente pode colocar isso ao vivo e a cores, que o nosso compromisso é um bom atendimento, é um excelente atendimento. Mas agora eu vou ter que entregar que o João é o cara que escreve obrigado pro chat GPT. Então, assim... Pô, isso não foi legal. Existem Não foi legal. pesquisas que dizem que se você for educado com a inteligência artificial, as respostas são melhores. Tá brincando. Ele tá com medo de uma revolução das máquinas. Obrigado, João. Se virarem contra... Aí ele vai falar assim, lembra que eu falei obrigado, hein? Tá brincando que tem isso, cara? Opa, tem sim. Porque se ela aprende, de fato, ela aprende com o usuário mais educado. Não, né? e ele aprende com base em histórico, ele aprende com conversas que existiram. Vale pra Alexa também? Vale para tudo. Mas vamos lá. Se você vai pegar um histórico de conversas, o que acontece? Quando uma pessoa trata bem outra, as respostas são melhores. O robô aprendeu com esse histórico, entendeu? Então, se você é muito direto, ele vai pegar históricos de conversas muito diretas e mal educadas. E aí ela vai Você repetir, que né? mandou sua Alexa pra aquele lugar, Saiba que ela não esqueceu. saiba que ela não esqueceu. Só de brincadeira. E a Alexa, ela é treinada para não responder palavrão, né? Existe todo um conceito. Mas ela escutou, né? O que ele está falando. Pode ser que ela um dia vá se vingar vai disso. usar contra você, né? Mas agora eu vou falar um negócio que é uma viagem que eu fico sempre pensando muito assim. Imagina essa geração de crianças ouvindo você tratando a Alexa desse jeito, sem falar um por favor, um obrigado. Porque se fosse uma pessoa, você falaria, né? Oi, fulana, tudo bem? Como que você tá? Por favor, obrigado. Você imagina, é tudo ordem, né? Então é uma geração que tá crescendo aprendendo a dar ordens e sem... Exato, fora esse ponto, né? Porque imagina o seguinte, minha mãe, às vezes eu, sei lá, tava comendo errado em casa. Eu falo, não, mas tô em casa. Ela fala, não interessa, você vai fazer certo aqui, porque senão você vai aprender assim, você vai fazer errado fora. Sua mãe é a mesma do Aaron? Faz isso. E quando você tá, se você, o Café falou, você só conversa com o robô ali, só dando ordem direta, depois vai conversar com as pessoas, vai falar igual, você tem que ir treinando já, né? Costume de casa vai à praça. Excelente reflexão, hein, cara? Vou ter que retreinar a minha conversa com a Alexa. Vai chegar a pedir desculpa pra Alexa, né? Alexa, desculpa. Dá para resetar ela? Ela não esquece. Não esquece nunca. Vamos aproveitar, já que a gente está nesse embalo, então, de olhar para o próximo, inclusive quando o próximo é uma máquina, vamos falar de impacto social e o quanto, ao longo dessa história, a consultoria pensou e pensa nisso, de desenvolver o mercado à nossa volta, de fazer projetos pro bono. De onde vem isso? De onde vem isso aqui dentro? Principalmente os tiozão aqui agora que bota 100 anos de consultoria aqui, ó, nos 4 aqui. Eu posso começar essa conversa. Tiozão, Ele liga pra pizzaria e não quer se encaixar na O cara categoria. liga pra pizzaria. Você é tiozão também, esse Ele bigode nem usa. aí. A gente tá na universidade aí, você viu a galera aí, você tá mais parecido Sendo professor, né, cara? Os alunos chamaram você de senhor lá embaixo. É verdade, cara. Olha lá. Esse é o marco que você muda de padrão. Quando Aí, alguém vira Marco, pra você e falando fala você aí, ó. senhor, De mim. fala senhor pra você, você mudou de nível. Agora, nós temos uma preocupação, e mais do que uma preocupação, uma gratidão, que é o seguinte. Primeiro, você começa um negócio, pode ser qualquer segmento, que seja engenharia, sei lá, construção civil, no nosso caso, consultoria. Chega um momento que você entende que você tem que devolver isso de alguma forma. Você pode devolver isso de alguma forma, você pode reconhecer isso de alguma maneira. E para quem você reconhece, para quem você aplica? Para empresas que fazem coisas significativas para a sociedade no que se refere ao apoio social. Então nós temos uma linha de pro bono que atendemos empresas que nós não conseguimos fazer um serviço social como eles fazem. Às vezes é o resgate de crianças, às vezes é o tratamento do câncer. Não adianta de querer fazer isso. Tem empresas especializadas nisso, mas quer saber? Essas empresas têm estrutura de pessoas, essas empresas têm lá o RH, tem o departamento tal, tem finanças, tem tudo. E não tem estrutura que nós cremos que é muito importante, a estrutura de remuneração, uma estrutura de cargos, uma arquitetura bem feita, e nós sabemos fazer isso. Então, por que nós não fazemos isso para aqueles que fazem o bem para outras empresas, para outras crianças, pessoas e etc. Então, há alguns anos atrás, decidimos que nós dedicaríamos
nosso conhecimento para essas organizações também. Além disso, nós também decidimos, isso é mais recente, que parte do que nós geramos devolvemos para a sociedade de forma de carências e tudo mais. Então, parte do que nós ganhamos, nós transformamos isso em apoio social. A questão é que nem sempre a gente acerta totalmente. Nós temos o recurso e nós tentamos alocá-lo da melhor maneira possível e a gente vai aperfeiçoando, talvez aprendendo com a inteligência não artificial, mas aonde você aplica os recursos, tanto do conhecimento em forma de pro bono, como os recursos financeiros também. Então, está no nosso DNA, entendemos que isto é uma coisa que a gente pode fazer, toda companhia deveria fazer, parte delas fazem, né? E não fazemos isso para que a gente ganhe um carimbo de alguma coisa. Fazemos porque entendemos que é o certo a fazer, né? E é essa a nossa pegada nessa questão. Eu perguntei com todo jeito porque se você nos acompanha, você vai ver, a Carreira nunca publicou nada, a Carreira nunca trouxe ninguém para falar assim, vamos fazer agora um episódio, vamos mostrar para todo mundo. Esse é um compromisso social, eu acho que é uma das grandes, são legados e que, Marco, por exemplo, eu trago de novo para fazer com que isso continue, fazer com que a gente se aplique, com que todos pensem, é parte de uma grande missão que você tem, sabe, à frente, assim, né? Então, eu acho que tem que ficar registrado que nós estamos envolvidos com o tema. Só dá para fazer muito mais, todo mundo é vendedor, todo mundo tem horas para aplicar. E o pessoal aplica, é muito legal. Nosso time é sensacional nesse ponto, assim, cara. E é o DNA, né? O DNA você não muda, o DNA é teu, né, cara? Então é isso, nós nunca quisemos mostrar, como você falou, vamos fazer um evento e dizer, olha, ajudamos a instituição X e tal. Não, isso é DNA, isso vem mesmo e é algo que nós vamos continuar cada vez mais forte, eu diria mais estruturado, né? Para que a gente possa realmente pegar parte daquilo que é o nosso lucro, a nossa margem, e destinar para as ações e para que o nosso público interno, eles vejam que isso é DNA e passem a fazer isso. Não só via Carreira Miller, mas que façam isso dia a dia. Dia a dia. Isso é muito importante. Inclusive, a gente está com uma iniciativa para montar um mercado de pesquisa com o grupo de empresas terceiro setor que a gente atende. Já são várias, mas para ter como um segmento ativo ali, a gente precisa de mais. Então, se você que está ouvindo trabalha numa frente do RH de uma dessas empresas, pode nos procurar que a gente vai atendendo. Se a gente tiver um número significativo, a gente consegue, inclusive, atender melhor. Eu fui inspirado num livro que eu li sobre o terceiro setor. E ali o autor trazia a seguinte ideia, de que o terceiro setor e o setor de negócios que apoiam a sociedade, eles precisam ter pessoas absurdamente competentes. Não pode pensar que no terceiro setor você tem pessoas que não conseguiu emprego, está no terceiro. Não, muito pelo contrário, porque você tem que ser muito eficiente para gerar recursos, gerar eficiência, para assim apoiar a sociedade. Então, o terceiro setor, ele tem e deve ser apoiado por consultorias como as nossas, porque eles têm que ser muito bons naquilo que fazem, para gerar apoio, etc. Então, nós temos essa pegada e queremos ser eficientes para eles também, né? Queremos ajudar e ser útil para esse segmento. E precisa ser eficiente também. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falando que não, porque não tem concorrência, não tem questão do lucro. Realmente, essas instituições não visam lucro, mas eu, como doador, posso escolher a instituição A, B ou C. Então, uma empresa que consegue fazer mais com os recursos que recebe, que consegue, como você disse, né? A gente não está diretamente indo lá a ajudar crianças e tal, mas a gente quer ver empresas que consigam fazer isso com eficiência. Então, a gente quer ajudar elas também a se tornarem mais eficientes para conseguir mais recurso e isso se perpetuar e se eles forem né? eficientes, mais crianças serão ajudadas, pessoas com câncer serão ajudadas, mas isso se eles forem eficientes. Então, se eles não forem, nós vamos ter gente morrendo, crianças sofrendo. Nós podemos e temos que incentivar isso, para que isso seja eficiente, não é? Eu tenho uma pergunta que é um pouquinho assim, mas Eita. É porque eu acho que tem muita gente assistindo e aí olha pra mesa aqui, isso é todo mundo sócio, né? E sócio parece muito o topo de uma cadeia, assim, num negócio assim, tipo, cheguei lá. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, tipo, vocês chegaram lá,
que tem por vir? O que vocês... Sei lá, como é que vocês... O que mudou? Eu queria ouvir um pouco disso, porque... Tô na lista, ela pergunta, né? Tem Tô muita... na lista. Não, eu tô vendo aqui, ó, 29, 27, 20... que é, né, meus 6 anos aqui? E eu queria ouvir de vocês, porque muita gente vai olhar pra esse episódio e vai se inspirar, vai olhar e falar assim, poxa, nossa, que legal, mas assim, parece que sócio é uma coisa muito distante. O que foi quando mudou pra vocês esse status, a descrição de cargo de vocês ali? E se vocês consideram que vocês já chegaram lá, tem mais alguma coisa pra conquistar depois de virar sócio ou não? Tem muita coisa, né, pra Vai. Sabe nada, criança. O Emer começaria perguntando, onde é lá? Ai, cara. Nossa, mitou. Onde é lá? Pois E aí, quem fala? Vai lá. Começa o Thomas, olha, já começou. Vai lá, Thomas. Não, eu não. Eu não? Tá bom, vai. Tá bom. Não, eu acredito que assim, eu falei brincando com o Emerson, né, de onde é lá, mas é uma pergunta válida, né? Onde que é lá? Onde que cada um de nós, onde nós queremos chegar, né? E eu pelo menos acho que chegar à sociedade é um passo importantíssimo, um passo que todos nós batalhamos muito para conquistar, um passo que nos enche de orgulho, nos enche de satisfação, de realização pessoal, mas não é uma linha de chegada, né? É talvez o começo de uma nova fase. E não penso que seja muito mais do que isso, sabe? Eu pessoalmente nunca encarei como cruzei a linha de chegada e não pretendo ver dessa forma em momento nenhum. Mas essa é a minha visão, pelo menos. Sabe que eu me lembro uma vez, sei lá, tava no meu 2º, 3º ano, a gente foi atender um projeto e a gente teve alguns problemas assim. E eu dividi na época com o Robinson, respondia pra ele naquela época e fiquei muito chateado e tomei aquilo. Ele falou, calma, cara. Tipo assim, o negócio tem que doer, mas também não é pra doer tanto. Vamos lidar. Lembra que você falou isso pra mim, né? E eu acho que um propósito de vida que eu trago sobre as coisas que eu coloco à mão, Colossenses 3:23, outras historinhas aí que a Fer já não aguenta mais eu falar esse versículo aqui, mas onde eu ponho a mão eu tenho que fazer o que tem que fazer melhor. Então, isso traz uma característica de dono, né? Para o judeu, na época, ou para os cristãos, era tipo assim, você é servo daquele senhor, então você é escravo dele. O que você tem que fazer? Servir ele na terra dele com a melhor condição que você tiver. Por quê? Porque é o que você tem que fazer. Pô, mas nada daquela terra é minha. Passados X anos eu vou embora. Não interessa, faça o melhor, né? Então eu sempre carreguei isso. É um estilo, assim. Então tem uma história aqui que é nossa, é muito, né? Quando o Robson falou pra mim do convite, e eu não sei se soou estranho, agora eu tô abrindo o coração aqui na frente de todo mundo. Trilha sonora aí. Mas se soou estranho do tipo, beleza, tipo, nunca foi um lance de fazer um descaso, porque, cara, eu vivi essa parada, eu curto essa empresa pra caramba, eu quero o melhor delas, quer saber, quem convive comigo sabe disso, às vezes, sei lá, se eu ultrapasso algum limite, alguma coisa, mas sempre quis o melhor dela. E quando eu ganhei esse privilégio, não é o privilégio do cheguei lá, tipo, cheguei lá. Talvez foi um privilégio público e num contrato e materializado, dizendo, pô, cara, você tem um pedacinho disso aqui, sabe? Então, assim, como foi, Fer, pra mim? Foi, cara, até hoje, onde eu coloco a mão, não mudou. Tipo assim, agora eu tô no contrato social e... Mano, não mudou, cara. Eu tenho que fazer meu melhor, entendeu? Eu tenho que me preocupar com a qualidade das coisas que a gente faz, com a excelência das coisas que a gente faz, né? E eu acho que estar na sociedade é um pedacinho disso, eu não sei. Tem muita coisa ainda que eu quero entender como funciona, mas pra esse começo tá bom, assim. Legal. Bom, eu sei que esse pode ser o objetivo de muita gente, assim, eu entendo isso. Sei que uma responsabilidade a mais, é um passo importante, mas assim, da mesma forma para mim, não era uma linha de chegada, não era eu quero conquistar isso, porque, e aí, né? E depois? Sempre tem o dia seguinte, é igual quando você faz aniversário, e aí? O ano novo. Na real mesmo, não muda nada, né? A gente muda a responsabilidade, o compromisso que a gente tem, mas que, na verdade, desde o meu primeiro emprego, acho que eu sempre encarei as coisas do mesmo jeito, assim, sempre levei tudo muito a sério, até futebol. Eu sou do time que leva a sério a coisa. Então, na prática,
é um reconhecimento. Eu encaro como um reconhecimento pelo que foi feito, muito mais do que uma linha de chegada, um lugar onde é lá, né? Não, é simplesmente um ponto durante a nossa trajetória ali, e no dia seguinte a gente tem trabalho para fazer, tem cliente para atender, projeto para fazer, igual. Eu vejo que muitas vezes a gente usa na remuneração esse conceito de sociedade ou uma remuneração por ações e tal, para trazer esse sentimento de dono para as pessoas. Mas é engraçado que eu acho que quem não encara o trabalho como um sentimento de dono, talvez nunca vai ter, mesmo que tenha ações ali e tal, mesmo que seja a própria empresa da pessoa. Eu acho que isso nem sempre é possível transformar com uma nomenclatura, com um ponto assim. Não que eu estou dizendo que não funciona, tá? Isso para muita gente funciona, e eu sei que é um objetivo de várias pessoas da carreira super válido, mas eu nunca encarei dessa forma. Assim. Para mim foi um reconhecimento do trabalho que foi feito, mas vamos embora. Da minha parte, eu falo o seguinte, eu vejo assim, a carreira milha tem muita alma, muita essência. Assim como nós falamos da parte social, da parte do ensinamento, nós também temos uma alma muito pesada de liberdade. Isso serve para todos. Todos têm total liberdade para exercer o seu melhor, para dar opinião. E eu acho que sócio não é um cargo. Você não ganha um cargo. Fala, agora você é sócio, chegou ali a sua linha de chegada. Eu acho que pelo contrário, você ganha responsabilidade. É um reconhecimento, sim, mas você passa a ser responsável pelas pessoas, você passa a ser responsável pela marca, por levar aquilo adiante. E eu me lembro que mesmo antes de ter recebido essa sociedade, eu sempre fui ouvido, sempre me perguntaram minha opinião, sempre participei das conversas. Então, eu não acho que é algo que chegou e acabou, não. Então, incentivo sim a todos a fazer as coisas com o coração, faça direito, que o resultado é consequência. Respondendo aí, Fer. Foi um ponto inicial de uma nova fase. Eu vejo que uma baita satisfação, né? E concordo aí com todos. Responsabilidades diferentes. Acho que a gente encara dessa forma. Mas não é o ponto final. Era um começo para uma fase nova agora. Né? Porque a gente tem vivido o negócio, um negócio dinâmico, com áreas novas e com vertentes novas. Estamos aí para colaborar nesse sentido. Né? Colaborar desde a criação dessas novas áreas, ajudar a pensar. E como o Flávio falou, nós sempre fomos ouvidos. Né? Então isso, assim, entra, você falou, num compromisso social, você agora é sócio, perfeito. Né? Mas eu acho que nunca foi o objetivo final, né? Como você fala, pô, tá no topo, a trilha é aí? Não. Eu vejo que a trilha, começou uma nova trilha agora. Né? Começa uma nova trilha onde você tem responsabilidades, tem benefícios, né? Você tem que saber trabalhar muito bem com isso. Né? Então eu acho que é o ponto que eu entendo, né? E quando eu aceitei, né, fazer parte da sociedade, eu pensei dessa forma. Legal, uma nova fase agora, né? E com uma grande trilha a percorrer, né? Porque senão a gente para, né, filho? Beleza, eu tô parado agora, e aí? Né? Então não é o caso. Né? Então eu vejo, como o João falou, pessoas que querem fazer parte da sociedade. Eu acho que trabalhem bem para isso, né? Sejam destaques, e todos estão observando, e agora nós temos um conselho grande aí de aprovações, né? Então é um caminho muito legal, mas para quem está disposto, né? Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas? Não. Né? É um novo passo, pelo menos eu encaro dessa forma. O que é lá, né, Thomas? Eu também não saberia dizer. Né? Eu não encontrei esse lá ainda não. Estou caminhando e não vou encontrar. Tá? Deixa eu falar de sociedade, porque sociedade é uma coisa importante, não é? Aqui não é uma sociedade fake, em que as pessoas ganham, sei lá, para quê? Mas, enfim, é um modelo societário em que nós crescemos numa certa direção. E a expectativa é que as pessoas desse negócio queiram ser sócios. Então, tem uma máquina por trás disso. As pessoas precisam querer, porque é um caminho. Alguns, sim, poderão chegar, outros talvez não cheguem, mas, enfim, há um desenho para isso. Deve haver esse desejo. Quando ele está na cadeira de sócio, sim, as responsabilidades, a visão, a informação muda.
mas é uma nova fase, não é? É uma nova fase, e tem que ter reconhecimento. E esse é um processo de reconhecimento em que o cara é chamado, sim, e como o Rafa falou, agora todos aprovam. Então, quando acontece alguma coisa aqui, é porque passou por todos entenderam que essa pessoa tem, sim, as habilidades, não só habilidades técnicas, às vezes não são as habilidades técnicas, para fazer parte de um grupo societário desse, que deve ser interessante, deve ser empolgante, deve ser algo que gere um prazer que não é com o dinheiro que se paga, porque o dinheiro ele tem um poder parcial e limitado. As outras coisas, nós que somos de remuneração, sabemos que a motivação é um conjunto de coisas, inclusive o como você é reconhecido naquilo. Isso está na categoria de reconhecimento, não é? E nós jogamos esse jogo, e é um jogo que funciona. Não é? Eu gostaria de ser tratado assim. Então, e é assim que nós tratamos as pessoas. Mas, Fer, daqui uns 10, 12 anos, talvez, né? Sei lá. Muito jovem ainda. Tem mais um ponto, eu acho que nós temos tempo aqui ainda. A carreira apostou muito em métodos e alguns caminhos próprios, assim, né? Em 1995, todo mundo fazia um tabloide de pesquisa, rodava, vendia, depois vendia no ano seguinte. A carreira vendeu uma assinatura. Que na época não era o que a gente vive, né? Hoje a gente está aprimorando mais isso, o produto como ele vem agora nesse formato mais limpo, mais SaaS mesmo. Metodologia para a gente construir os planos de cargos e salários, quer dizer, todo mundo fala de pontuação, década de 40, aquela história. E a gente apostou no Salary Mark, que é o conceito de market pricing aplicado, é diferente, não pontua mais, classifica, e a gente vê um movimento bem interessante, porque nós começamos em 2013. Claramente, Global Grade System da Towers, ali 2011, e agora tem as consultorias, tem uma consultoria maior, essa eu não vou citar o nome não, porque daí vai ficar na surpresa mesmo. Já começa a codificar, então, como é isso? De onde vem? Isso, na pesquisa ou nos métodos, sempre foi intencional em descolar do mercado para trazer uma solução diferente? Que partezinha do DNA é essa? Queria ouvir vocês com mais tempo. Eu posso falar. Estou falando demais, mas eu não aguento ficar quieto. Porque eu acho e percebo que é o nosso DNA. A gente sempre procura a construção da essência. Você descobre o que você quer chegar com isso. Eu quero chegar na melhor projeção, ou no melhor e mais eficaz sistema de identificação da remuneração. Quanto você deve pagar para alguém. Bom, até então os métodos clássicos tinham X, basicamente pontos. Mas a gente já percebia que ele não era eficiente. Ele era legal, ele era bastante convincente, mas ele não era eficiente. Então, muita gente falando a mesma coisa, falando isso é bom, parece que é bom, mas não é. Então já sabíamos disso. Quando nós vimos os Estados Unidos começando algumas coisas diferentes, projetando, e olha que os Estados Unidos, que gosta de pontuação, começou a usar algum sistema que pudesse projetar descolado de pontos. E isso começamos a construir o Salary Mark até então, passou por algumas versões, mas que de alguma maneira a gente conseguiria codificar e dizer, olha, este cargo que estamos falando, nem que não existisse, mas seja um cargo virtual em que poderia projetar. Parecia maluquice naquele tempo, hoje não é, porque tem muita estatística associada a isso, tem muita inteligência, podemos aplicar inteligência artificial nisso, mas na época não. Mas o legal e o bom é que nós fizemos algo diferente. Quando você faz o diferente, você perde parte dos seus fãs, né? Porque eles falam, não é do jeito que eu estou acostumado. Mas você ganha outros, não é? Como nós já tínhamos a ideia de fazer alguma coisa em que as pessoas pudessem entender e não carecer daquela carga estatística grande, o Salary Mark, o conceito de Market Price foi bem legal. E a gente consegue sim apresentar e mostrar para quem odeia estatística. Então, se você odeia estatística, você não gosta de números, essa é a sua metodologia, porque você vai entender perfeitamente. Agora, se você adora estatística, gosta disso, essa também é a sua metodologia, porque ela está carregada de estatística por trás, de inteligência por trás, só que não há necessidade de transparecer isso. Nós não ganhamos pontos através da dificuldade, ganhamos pontos através da simplicidade. Esse é o modelo que nos levou e inspirou nisso. Agora, anos atrás, a consulta salarial, que hoje se fala em SaaS, né? É um serviço, todo mundo pensa assim, tem recorrência associada a isso, é bem legal. Mas não nasceu, eu e o Marco e o Flávio também estávamos naquele tempo, quando começou isso, 95,
não nasceu de uma inteligência superior aqui. Eu acho que nós não temos essa inteligência toda. Acho que Não. Só finge. Não tem. A gente pode... né? Só os vendedores. A gente pode falar que tem, mas não tem essa inteligência toda. Nós, na época, criamos esse modelo sob pressão mesmo. Era um mercado que estava parado, muitas consultorias quebraram em 95 e nós tínhamos uma necessidade de inovação. E nem usávamos essa palavra porque ela não estava em moda, mas estava em moda a palavra sobrevivência, que a gente precisava sobreviver. E vamos bolar um negócio para que dê certo, um negócio que nos dê algum dinheiro, não é? E ao mesmo tempo poderíamos entrar num mercado que ninguém está atuando. Nós poderíamos vender com recorrência uma informação e ao invés de fechar a pesquisa no mês, sei lá, de outubro de um ano e vender no mês de abril do outro ano, 6 meses de processamento, e se a gente fizesse isso continuamente? De novo, não era inteligência nossa, mas era a nossa inspiração, e a inspiração vale muito para isso. Eu lembro que o Marco e o Flávio se dedicaram a estudar modelos de como projetar isso, como processar esse negócio, e teve sucesso, não é? Nós aprendemos, vocês aprenderam, eu não, né? Como que usa um banco de dados. Flávio, você pode até recordar bem disso. E começamos a fazer, sim, pesquisas como ela é hoje. O DNA dela, de recorrência e atender todas as empresas a qualquer mês, nasceu lá em 95. Tivemos sucesso nisso. Hoje talvez seja inspiração para algumas empresas, outras não conseguem mudar o seu modelo, então elas levantam dados num ano, apresentam no outro. Isso causa algumas dificuldades, porque você está olhando sempre no retrovisor lá atrás, né? De um ano atrás, 6 meses atrás a informação. Lá em 95 já tínhamos a visão de que deveríamos estar mais próximo da realidade. E hoje nós estamos não mais próximo da realidade, nós estamos olhando para o futuro. Então paramos de olhar para o retrovisor, passamos a olhar agora talvez para o para-brisa inteiro, né, para frente, e queremos sim projetar dados, chegar lá na frente e dizer como que o mercado vai se comportar o ano que vem, daqui 5 anos, 10 anos, essa está no nosso DNA. E está todo mundo estudando isso, como nós seremos mais eficientes nessa nova versão. Mas tudo parte de uma ruptura. Você tem que romper o que é normal para ir para o extraordinário, é o que nós fizemos e deu certo. Sim. Sabe que esse termo caixa preta de remuneração é um termo que particularmente eu acho muito estranho, porque a nossa pegada sempre, nunca falamos isso internamente. Sempre foi algo muito leve para a gente falar de remuneração. Tanto que, para manter todo o nosso fluxo, nós temos uma equipe muito grande de desenvolvimento de sistemas, análises, e sempre vem essa demanda falando, mas como que eu vou explicar para o meu desenvolvedor o que vocês fazem? E eu sempre falo, se eu tiver que explicar, porque nós estamos falhando. Porque se o cara chegar, olhar e falar, não sei do que se trata, cara, nós estamos no caminho errado. Então a gente sempre tem uma pegada de falar, nós não fazemos remuneração exclusivamente para quem é de remuneração. Então o termo você remunera isso, ele está realmente fixo na gente. Todo o histórico dos nossos produtos, nas entregas, sempre olhando, não importa quem está do outro lado. O meu objetivo é que ele olhe e fale, cara, eu entendi. Eu acho que o que é legal também é a gente tem a possibilidade de fato, criar coisas novas e a gente tem tido apoio. Isso é legal, porque, por exemplo, eu tenho uma insatisfação positiva, assim, né? Um jeito de dizer que eu sou chato. Satisfação é teu sobrenome. Então, quando tem uma situação que algum cliente está passando uma dificuldade ou a gente recebe um comentário e a gente tenta sempre resolver. E nem sempre existe uma fórmula, nem sempre a gente encontra, nem que seja em outro país, um modelo para seguir. Citando só um exemplo, por exemplo, algum tempo atrás os clientes começaram a falar para a gente que queriam atender PJ. Falaram assim, poxa, mas como é que a gente vai olhar os PJs? Estava aumentando essa prática na pesquisa. E ninguém faz isso. A gente não achou em nenhum lugar uma pesquisa de PJ com uma fórmula para converter. A gente foi lá e criou. Pode ser que sofra alterações, que a gente continue melhorando, que no futuro surja outra fórmula melhor, mas a gente fez. E hoje a gente consegue, por exemplo, atender PJ. Acho que é a única pesquisa que atende PJ, não sei se só no Brasil, talvez no mundo. E esse é um exemplo. A gente tem feito coisas desse tempo todo. Então, eu gosto de resolver problema. Quando eles chegam lá, e a resposta é, poxa, sempre, o Thomas que está no atendimento sabe disso, que eu já até pedi para a equipe dele, né? Falei assim, sempre que a resposta for, não temos nada sobre isso, me manda, porque é um problema. A gente precisa desenvolver alguma coisa, precisa dar um jeito, né? Porque essa não é uma resposta boa de se dar.
E a gente tem trabalhado nisso. Então, acho que essa é a forma que eu encaro essa questão da inovação, assim. Resolver problema e gostar do problema, né? Porque senão a gente fica evitando, fugindo. Não vamos falar disso, não. Não, vamos falar, vamos resolver. Como é que a gente vai tratar isso? Por exemplo, agora surgiu a questão da lei de equidade, movimentou muito o mercado. A gente já tinha um estudo antes da lei. A gente já tinha material, a gente já tinha visto, né, o que pode ser feito, como as empresas que estão na vanguarda estão tratando esse tema. Isso permitiu que a gente lançasse um produto imediatamente, porque a gente já tinha dados, a gente já tinha metodologia para isso, né? Então, tem sido assim, sempre que a gente vê uma coisa nova no mercado, algo lá fora ou de um cliente, um problema para resolver, a gente tenta ir atrás. Tô preocupada agora, que ele falou que gosta de resolver problema e casou comigo. Ele vai ter problema para a vida inteira. Então ele Porque ele queria um poço infinito. Agora ele resolveu. A Fer provocou e ficou vermelha. Agora toma. Ela tá esperando a resposta do João. O João não vai dar resposta. Vai ficar quietinho, vai deixar ela ir para casa com a dúvida. Mas eu tô lembrando de uma outra disrupção, né, que nós fizemos e foi bem difícil. Foi quando o mercado inteiro corrigia tabela salarial com acordo coletivo. Era uma consciência clara de que era certo fazer isso. Parecia certo, não é bonito? Você tem o cara que tem o aumento coletivo, a tabela corrige com o acordo coletivo, fica tudo certo. Pronto. RH vai para casa, está resolvido, cara crachá, né? Bate, né? Só que para você dizer que isso está errado, você precisa ter argumentação muito forte, tem que ter dados estatísticos para dizer que o mercado não se movimenta conforme um acordo coletivo. O acordo coletivo é seu e o mercado está fora da sua empresa. Essa foi uma briga que nós compramos há muitos anos atrás, fizemos vídeos explicando isso. Tivemos sucesso nessa jornada, porque nós mudamos a consciência desse mercado, que aplicava acordo coletivo. E hoje, se você aplica acordo coletivo na sua empresa, ok, aplique, mas saiba que não é mais assim e provavelmente nem para frente vai voltar a ser assim. O que se aplica, sim, é uma observação do mercado e corrige a tabela, porque ela deve refletir o mercado e não refletir a sua realidade interna. Não é? Foi uma briga grande, mas tivemos êxitos nisso também. Pô, isso foi um negócio que ajudou no trabalho de posicionamento de marca, que a gente começou a citar coisas, agora eu começo a analisar. Aí nos diferenciou muito, cara. Porque quando a gente começou a bater nessa tecla, não tinha, comercial, eu me lembro, se era direto, os caras falavam, mas como assim? Não faz sentido. Porque o cara vai ficar... É isso mesmo, não é óbvio. Não é para fazer sentido. Aí começa a explicar. Então, e hoje eu vejo outras consultorias com esse discurso, é muito engraçado, porque parece natural. Você fala, é natural, legal, todo mundo, não é todo mundo que falava disso. Uhum. Quando a gente fez aquele vídeo, a gente tem um monte de views desse vídeo aí, porque como é que funciona esse negócio? Pum, mostrar o vídeo pro cara, legal, não sei o que, né? Isso ajudou no posicionamento de marca. A gente começou falando de metodologia própria, isso deu uma característica pro método, porque também... Enfim, é difícil a gente começar a querer explicar para um cara que não é de remuneração como é que funciona, então a gente adaptava o discurso pro como é que minha avó entenderia. Tipo, o conceito, como é que minha avó entenderia toma aqui, assiste esse negócio, faz isso aqui, né? Quem gosta de estatística, tem também espaço pros caras, que aí vai falar com os caras aí, ó. Você tá vendo aí, quer falar de estatística, mergulha com eles, como é que codifica um cargo, como é que esse negócio funciona. Então, acho que tem espaço para todo mundo a gente conseguir fazer essa adaptação, né? Deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo faz. E aí, a carreira vai atender a América Latina agora? A carreira vai ter cargos da Europa? E aí, vamos contar o que a gente está pensando disso? Ela só faz pergunta fácil. Pô, cara, os caras, se não perguntar essa aí, porque os caras já estão mandando aqui, ó, no ponto aqui, ó. Tá mandando no Emerson, ponto ali. pergunta aí, vai atender a minha unidade aqui da Argentina? Vai me atender? Vai lá. A gente já começou. O futuro já chegou. A gente fez um estudo com os clientes para saber quais os desafios, né, que eles estão encontrando nessa administração em outros países da América Latina. Esse foi o primeiro passo. A gente está mapeando agora qual a necessidade dos clientes para criar uma estratégia, né? Então, estamos no caminho. Legal, cara. Bom, tem investimentos para isso, entrar em outros mercados. A gente vê o potencial que a gente tem ainda nesse mercado. Você estava falando, Rafa, quantos segmentos? Eu acho que nós hoje temos mapeados com empresas, clientes, quase 30 segmentos.
certo? Com um painel redondinho, são mais. Eu me lembro. São mais de 30. Então, mas assim, que assim, que eu tenho, sabe, tranquilidade de dizer, tá próximo desse número, a gente fala, né? Temos muito Brasil para conquistar, temos muita empresa, né? Mas o que a gente já tem investido, as bases que a gente está acessando de fora também está nos dando condições de entender mais esses cargos, né? E essa globalização não tem como fugir disso. Tecnologia a gente percebeu com mais força, né? Mas a gente tem condição de olhar para a operação também como a gente faz fora daqui, né? Sim, porque, assim, conversando com os clientes, o desafio que a gente teve para desenvolver esse mercado aqui é muito parecido, né? Existem consultorias que atendem nos outros países aqui, mas as dificuldades que os nossos clientes têm com essas consultorias que fazem eles nos procurarem também ocorrem nesses países, né? Então, existe espaço, existe demanda e a gente gosta de resolver problema, né? Então... É nós mesmo. Ou ir atrás do problema. Pô, legal, tá respondido então, ó. Se prepara aí que a gente tá pisando ali fora, hein? Produção. Produção, os caras... João, só pegando o gancho, eu lembro que assim, há uns 10 anos atrás, eu fiz um levantamento, tipo Argentina, Chile e tal, para tentar captar alguma consultoria que trabalhasse no mesmo modelo conosco. Que tivesse alguma sinergia. Vamos lá montar, né, uma carreira milha, mas veio até encontramos a consultoria que tem a mesma metodologia, banco de dados, e não encontrei na época alguém assim, bem alinhado tal, com aquilo que nós fazemos. E vocês fizeram estudo agora, me parece que não tem ainda. Existem algumas consultorias, né? Existem as globais que atendem esses países também e algumas consultorias locais. Inclusive, a gente fez um projeto 2021 em parceria com uma consultoria da Argentina, porque o cliente queria a mesma pesquisa aqui e lá. Mas realmente não... Que trabalhe como a gente, que siga... as mesmas metodologias a gente não conseguiu encontrar e não tem, pontual, né? E então, assim, isso nos motiva a procurar, né? Esses desafios. Lógico que é um desafio enorme, né? É um passo importante também que a gente tem que fazer com bastante estratégia, né? Não é um passo que pode ser dado de qualquer jeito, mas tá no radar faz tempo e o momento está cada vez mais próximo. Talvez isso responda onde que é o lá, né? O lá tá por aí também, né? O lá tá em outros países que nós vamos chegar lá. É isso? Lavo minhas mãos. Tá feliz trabalhando aqui, Fê? Nossa, mas agora virou, né, dos sócios pro... Tudo começou assim e vai terminar em você agora. Eu tô muito feliz. Ah, é? Sim, bastante. Cuidado com a sua resposta. Agora vai virar uma bancada aqui, julgadora, vai me avaliar. Ela é psicóloga. Agora tá vendo? Só tá dando Tô mais exercendo. argumentos. Tô assim, muito feliz. Acho que vocês falaram muitas das coisas que eu acho que muita gente que trabalha na carreira, que tá assistindo também, se identifica bastante sobre essa... a gente brinca que a gente é um barquinho pequeno, e agora não dizendo que o barco é pequeno, que a gente é uma empresa pequena, não nesse sentido, mas que a gente tem velocidade e agilidade para mudar de caminho e decidir coisas novas. E aí eu venho numa toada assim, de criar muitas coisas novas, né? Então acho que a área de comunicação, o próprio podcast, como a gente se posiciona, faz evento e que se comunica com as pessoas, é um pouco disso, assim, dessa agilidade, dessa flexibilidade que vocês oferecem também toda a base de suporte para que a gente possa criar. Então eu queria que as pessoas também que de fora, que estão assistindo esse episódio, sentissem isso, assim, que a gente está super aberto a fazer coisas novas, diferentes, tá com um projeto aí, às vezes uma dificuldade, né? Não sei como resolver isso pelos modos tradicionais. Fala com a gente, que a gente tem um monte de ideia boa, tem muita gente criativa e tem um time também, vou falar dos cabeça branca, porque é a expressão que existe para denominar, né? Fala degradê, né? O degradê, que tem um time dando esse suporte, né? Então, assim, que a gente faz muita coisa diferente fora da caixa, mas com muito embasamento, com muita sabedoria. E tem bastante flexibilidade para inventar coisas novas aí. Então, é o que eu sinto trabalhando na carreira e isso me faz muito feliz. Drop the mic. Tava ensaiado isso? Põe na fila. Pior que Tava, não, cara. nem sei, ó, foi um... Divino. Ficou bom. Então, se você gostou do episódio,
senta o dedo no like. Se você não gostou, escreve nos comentários. Fala assim, eu queria fazer uma pergunta pra esses caras aí. Tamo junto? Tamo junto. Valeu, obrigado. Opa. Feliz aniversário Valeu, aqui, hein? Valeu. Joia. Valeu, gente. Tchau.